Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Edson Virgulino e eu quero deixar uma reflexão para a vossa meditação. No livro do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, tem uma passagem ao qual Jesus chega aos discípulos e diz assim: não terás a dois senhores, há de amar a um e aborrecer o outro, há de amar a um e odiar o outro, vice-versa. E diz que há de agradar um e desagradar o outro. E ele diz assim: não terás dois senhores. Por que Jesus fala isso? E ainda Jesus diz assim: não servia a Deus e nem a Mamon. Capítulo de número 6 do livro de Mateus. Aí quando nós observamos, irmão, muitos ensinam que é o diabo e a Jesus. Não é, irmãos. Quando a Bíblia diz não amarás a dois senhores, está falando sobre amar a Deus ou amar a riqueza ou os prazeres que a riqueza deve trazer. Tanto é que no livro de Paulo escreve a Timóteo, no capítulo, se eu não me engano, capítulo número 4, ele ensina a Timóteo o seguinte: Timóteo, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e por isso muitos sofrerão por causa dessas coisas. Paulo ele ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí nós vamos agora para o século 21, irmãos. Estamos vivendo a era onde o cristianismo vive sobre barganha. Pessoas pegam doutrinas do dízimo e começam a ensinar um dízimo mentiroso, um dízimo que você não dá, você vai ser amaldiçoado pelo devorador que vai entrar na sua casa e devorar tudo que você tem, porque está lá escrito em Malaquias. O dízimo é bíblico, eles ensinam que o dízimo é bíblico, com certeza o dízimo é bíblico, mas não é ortogado e nem ordenado por Deus para que a igreja receba o dízimo das pessoas. Porém, eles têm a ganância, irmãos. Vivemos em um mundo onde a igreja está rica e está cega espiritualmente. Vivemos um mundo onde a igreja tem muito dinheiro e o povo passando fome, onde os líderes ganham muito dinheiro e os congregados que levam o dízimo e as ofertas muitas vezes passam o mês todinho e não tem dinheiro para poder pagar as suas dívidas no final do mês. Vamos, irmãos, entender que nós estamos vivendo naquele dia que Deus ele permite Jesus falar para o apóstolo a carta sobre o livro de Apocalipse, dizendo que cego, miserável, inútil estás, porque eles diziam rico sou e de nada tenho falta. Estamos vivendo esse período onde a igreja está rica, de nada tem falta, mas o Espírito diz que tu és cego, nu e miserável. Por quê? Porque vive na riqueza, mas é pobre espiritualmente, vive vivendo tudo, mas é cego espiritualmente, e miserável, porque acha que é agraciado, mas diante dos olhos de Deus, são povos miseráveis. Nós vivemos no Brasil, irmão. O Brasil era para ser um país de paz e grandeza, porque em todo o canto do Brasil existe mais de 10 mil congregações e sei quantos ministérios. Aí nós vemos agora o nosso Brasil é um dos países mais corruptos do mundo, é onde o povo mata o seu próprio povo, a criminalidade, a corrupção, a mentira, e Deus não está reinando na igreja. Sabe quem reina na igreja? O Deus da igreja, o Deus dos pastores. Não falo aqui de 100%, não quero generalizar os pastores no geral, mas 80 a 90% vive servindo a Mamon. Nem a Deus e nem ao diabo. Ele vive servindo a Mamon, a sua ganância, o seu desejo de ganhar muito. Então eles criaram para si um próprio Deus, aonde eles menosprezam quem não tem e valorizam quem tem. É por isso que o ditado do mundo está dentro da igreja, que você só vale o que você tem. E isso é ensinamento do diabo que está dentro da igreja, envolvendo os homens que poderiam ser homens de Deus, mas não são homens de Mamon, pastores que comem das ovelhas, vivem vidas boas, vivem vidas de pessoas que ganham muito dinheiro, sem nenhum ajudar os pobres necessitados das suas igrejas. Ele é pobre, miserável e nu. Está faltando se converter e conhecer quem é o próprio Jesus ao qual ele prega. Porém, a doutrina que é ensinada do dízimo é totalmente errada diante das escrituras. Eu quero que qualquer pastor desse aí mentiroso me mostre que dentro da Bíblia Sagrada existe no Novo Testamento alguém da igreja dando dízimo depois que a igreja foi formada, porque a oferta não. A oferta é diferente de dízimo. Aí o que é que acontece? A igreja católica, quando ela estabeleceu os seus dogmas, ela tirou o Shabat, o sábado da igreja, o sábado do Senhor, que era para nós vivermos e guardar o sábado. Não sou adventista, mas um dos mandamentos foi esquecido, e ele não é para o povo judeu.
Mas o que não é mandamento para as outras nações, tornou-se mandamento da igreja. Eu dou o dízimo porque é um mandamento, é uma lei. Ei, tá errado. O dízimo era para a nação de Israel. E quem recebia o dízimo era justamente os levitas, sacerdote, que era otorgado por Deus para poder receber o dízimo. Quem não é otorgado por Deus para receber o dízimo, ele é ladrão, mentiroso e vigarista. Abra-se os olhos, vocês, abram os olhos e vejam, leiam a Bíblia, procure a verdade, porque a Bíblia vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus assim nos abençoe. Oh, glória!